Pessoal, vamos lá, vamos começar agora com os postulados ou axiomas de Euclides. Lembrando que postulado ou axioma é algo que se considera verdadeiro sem prova. Mas vocês vão ver, cara, que não precisa de prova, é óbvio na verdade. Outra, eu não decorei quais são os postulados, eu sei quais são, mas eu não saberia dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Os primeiros sim, mas depois ali não é importante decorar qual é o oitavo, qual é o nono postulado. O importante é ter noção de que eles são reais, de que eles funcionam, e a noção intuitiva é o suficiente para responder as questões depois. Então, ó, primeiro postulado de Euclides. Existem infinitos pontos em uma reta e fora dela. Claro, pô, se uma reta é infinita e o ponto não tem tamanho, entre o ponto A e o ponto C eu posso colocar infinitos pontos diferentes, movendo, né, um pouquinho o ponto para um lado ou para o outro. Então eu posso botar mais um ponto aqui, outro ponto lá, mas lá longe. Infinitos. E aqui fora, aqui, ali, tudo fora da reta. Não, professor. Aí o cara parece assim, o Euclides comeu merda, professor? Não, não é isso, cara. É que a ciência, ela é assim. Tu tem que definir as coisas mais idiotas para depois tu poder usar elas sem medo de estar errado. Então Euclides, né, simplesmente falou que em uma reta tu pode marcar infinitos pontos, já que ela não tem tamanho, já que ela tem comprimento ilimitado, e já que o ponto não tem espessura, tu pode marcar infinitos pontos numa reta. E fora dela também. O ponto, então, é só para ser usado como referência. O ponto é um local de referência, bem observado. Tá, tipo, em tudo então cabe infinitos pontos. Claro, até porque o ponto não tem tamanho, então... Um ponto que tu faz para representar o ponto dentro do ponto, daí fica complicado. Cara, assim, ó, é bastante filosófico, porque assim, tu tá dizendo que o ponto tem infinitos pontos, tu tá dizendo o ponto fisicamente registrado. É o ponto que tu faz. Exatamente, mas aquele ponto fisicamente registrado, ele está representando a ideia de um lugar específico, né? Então, dentro daquele ponto, filosoficamente falando, não cabem infinitos pontos, certo? Como é que uma coisa sem tamanho vai caber dentro dela coisas, né? Certo? De qualquer maneira, um ponto marcado no papel, como ele tem uma certa espessura física, dentro desse ponto real cabem infinitos pontos ideais. Concordo contigo. Mas a gente não precisa ir tão longe. Não precisa Filosofamos agora. E fora dela também. Então, fora da reta, também é uma reta. Pode, mas não é. Por exemplo, aqui eu posso colocar uma outra reta, aqui eu posso colocar uma outra reta. É verdade, existem infinitas retas a serem representadas, certo? E tu vê uma coisa muito boba esse primeiro postulado, uma coisa extremamente idiota, eu acredito. Né? Pensa, existem infinitos pontos numa reta. Óbvio, a reta é infinita e o ponto não tem tamanho. E fora dela, eu posso botar ponto onde eu quiser, meu Deus, o espaço como é vasto para marcar ponto, né? Beleza, então bem idiota. Existem infinitos pontos em uma reta e fora dela. Aí o cara representa como? Eu peguei e representei aleatoriamente, fui lá, fiz o ponto A na reta, o ponto B fora, o ponto C na reta, o ponto D fora. Como é que a gente representa? A pertence a R, C pertence a R porque está em cima da reta, B não pertence a R, está fora, D não pertence a R, está fora. Simples assim, nada demais. Existem infinitos pontos em um plano e fora dele. Mas é óbvio, pô, o plano é um cara que é infinito para lá e para lá, ó. Ele é infinito para cá e para cá. Então, quando a gente bota a apostila para representar um plano, só está representando uma parte, mas ele vai ao infinito e além, em todas as direções e dimensões. Certo? É bem isso, que nem o Buzz Lightyear, ao infinito e além. Beleza? E nesse ponto, e nesse plano, perdão, eu posso representar um ponto, um pedacinho bem minúsculo de giz. Eu posso representar fora, aqui, fora. Ou eu posso representar aqui, ali, que estaria no plano, né? Ali que estaria no plano ainda, se tu for criativo, né? Aqui está fora do plano, mas ali está bem no plano. Então, lembra, porque assim, quando eu boto a apostila aqui, ele continua para cá. Então, se eu registrar o ponto bem alinhado, ele pertence àquele plano. Certo? Beleza? O plano é infinito? Claro, acabamos de falar sobre isso. Como tu pode fazer uma coisa fora de um plano? Como tu pode fazer uma coisa fora do infinito? Aqui. Certo? No plano, fora do plano. Né? Exatamente. Aqui também está fora do plano. Então cuidado, galera. Ele não é infinito para cima, ele é infinito na direção da apostila. Para lá, para cá, para lá. Então tem que ser bem criativo, imaginar realmente essa coisa indo ao infinito e além. É bem isso mesmo, é bem louco esse início. Existem infinitos pontos em um plano e fora dele. Vou chamar eu chamei o plano de beta, ó, letra grega minúscula. Coloquei E e H dentro do plano, F e G fora. Professor, como é que eu vou saber se o F não está numa posição que o plano vai passar por ele? Eu não posso fazer isso.
Eu não posso marcar um ponto que aparenta estar fora do plano e depois falar, não, é porque ele continuava e ia passar bem pelo F. Não, aí não vale, aí é sacanagem, golpe baixo. Então se eu represento dessa maneira, eu tenho que entender que o F não está alinhado. Está acima. Certo? Senão eu teria que aumentar, exatamente, está acima do plano e o G está abaixo do plano. Ou seja, como o quadro é bidimensional e eu quero fazer uma representação tridimensional, eu poderia imaginar que esse aqui é o plano, o ponto F está aqui e o ponto G está aqui embaixo. Enquanto o ponto E e o ponto H estavam ali. Ó. Aí eu representei meio de ladinho para tu ver eles, tá vendo? Porque senão tu não conseguiria nem enxergar os pontos. Beleza? Simples assim. Podem ter infinitos pontos ali para cima, infinitos para baixo, eu posso marcar infinitos pontos no meu plano. Sem problema nenhum. Bem tranquilo esse postulado. Esse negócio de falar que a reta é infinita e o plano é infinito, será que não ajudava na questão de achar que o número era quadrado? Porque o horizonte é infinito, então. É bacana, eu não sei exatamente como é que é a história do pensamento humano a respeito da planicidade ou não do planeta Terra. Certo? Eu sei que cientistas muito antes de Cristo já falavam que o planeta era circular, né? Apesar do Galileu em 1500 e pouco ter sido condenado pela igreja de defender essa ideia, né, cara? Imagina, a igreja católica cheia de polícia. Condenar um sujeito que está alegando e tentando confirmar matematicamente que o mundo é redondo. E o cara, inclusive, se sentiu muito mal com isso. No julgamento, esses dias apareceu, né, nos documentos do Vaticano, a carta com a assinatura trêmula do Galileu, de medo, de temor na Inquisição perante o Papa e tudo mais. Certo? Olha que loucura, cara. A Igreja Católica, em 1500 e pouco, condenou um grande cientista, uma grande mente, né, condenou ele a viver dentro da casa dele, prisão domiciliar para o resto da vida, porque ele afirmava que a Terra era redonda. E tem passagens da Bíblia que diz que a Terra é plana. Porra! Porra! Que loucura, cara! Como é que a pessoa calca a vida dela baseada na Bíblia achando que é a verdade absoluta? Se lá tem um erro ridículo dizendo que a Terra é plana. Né? Que falta de bom senso às vezes, né, cara? Certo? Claro que a Bíblia é um puta de um livro histórico, que tem coisas muito bonitas, ensinamentos maravilhosos, mas tem muita bobagem. Tem muita bobagem na Bíblia que tu tem que aprender a filtrar. Se tu fica bitolado, né? Aí começa a acreditar que pessoas virgens podem parir, certo? Fica bem delicado. Fica bem delicado. Isso é uma coisa que pra mim, sinceramente, particularmente, eu fico bem preocupado quando uma pessoa adulta crê em algo absolutamente absurdo e detalhe, né? Que é sabido que era uma parábola dos escritores da Bíblia, que era uma parábola bonita, né? Para tentar deixar as pessoas com mais fé. Aí tu ir ali e interpretar ipsis literis, letra por letra, é viagem. Para mim é viagem. Para mim isso é um erro que o adulto não deve cometer, certo? Até porque ele vai começar a ensinar para o filho dele coisas esquisitas, né? A criança vai começar a achar que coisas absurdas podem acontecer na vida dela. E daí vem medo também. Pô, peraí, se um cara pode nascer, um monstro vai sair do armário. Claro, cara! Concordas comigo? Se coisas absurdas desse tipo de pessoas virgens poderem parir crianças, então os monstros existem. Então o gibi do Superman é a prova de que o Superman existe. Pela madrugada, então é importante. Eu que sou cientista tenho que defender vocês o lado da ciência, mesmo estando num colégio religioso. E o bacana, o colégio me permite fazer isso. Isso é que é bacana. Né? Isso é que eu fico muito feliz de poder estar trabalhando num colégio religioso, mas que permite que a gente ensine a ciência para as pessoas. Certo? A outra coisa, a Bíblia diz que a Terra tem 6.000 e poucos anos, tá? Na Bíblia está dizendo, a Terra tem uns 6.000 e poucos anos. Boa pergunta! E os dinossauros, professor? E a datação por carbono 14? Não, é tudo invenção do demônio. Galera, toma cuidado, hein? Toma cuidado. Mais importante do que ser um cara, às vezes, bom numa matéria ou noutra, é ter noção de cultura geral e saber se posicionar, né? Porque tá cheio de cara querendo dinheiro para ir pro céu. Lembra dessa, né? Lembra? É inacreditável. Vou comprar o meu lugarzinho no céu, porque por enquanto eu tô ferrado. Tinha isso antigamente, né? Compra um diploma. Tem, né? Tem aquelas da fogueira, leva a fogueira e tal. Eles vendiam um lugar no céu. É incrível, cara. Isso é importante pra gente ficar ligado. Quanto mais perto de Deus, porque às vezes não é uma coisa tão bizarra, mas é uma coisinha pequenininha que pode gerar um prejuízo bacana no futuro. Quantas vezes eu já vi colegas adultos, conhecidos meus, caí no conto tal,
Aí o cara me falou que era um puta do investimento e ó, e sumiu com o meu dinheiro. Toda vida eu escuto gente perdendo dinheiro por causa de migué. Então é importante tu lembrar que não existe coisa fácil na vida, que dinheiro não cai do céu, que ninguém vende um bilhete premiado por menos do valor do bilhete, né, cara? Olha, eu ganhei na loto, cara, 10 milhões, mas se me dá 10 mil e pega o bilhete pra ti. E a galera cai nessa, cara. Faltou estudo. Faltou estudo. Se tivesse estudado, não ia ter caído nessa, pelo amor de Deus. E aí os 10 mil na conta? Por 2 pontos distintos passam apenas uma reta. Esse aqui é um dos postulados bem importantes de Euclides, o terceiro postulado. Se tu tem 2 pontos, só dá para passar uma reta por ela. Ah, professor, mas eu vou lá e passo outra por cima. É a mesma. Certo? Qualquer outra reta não passaria pelos 2 pontos, ou passa por um, ou passa pelo outro. Agora, pelos 2 pontos, só tem uma reta que pode passar. Ou seja, 2 pontos definem uma reta. Basta ter 2 pontos, tu consegue imaginar uma reta e só uma reta passando por eles. É impossível que outra reta que não seja essa, RS, é reta T. Só a reta T passa por A e por B. Qualquer outra reta, ou passa por A, ou passa por B, ou não passa por nenhum deles. Então, por 2 pontos distintos, passa apenas uma reta. Show de bola. Peraí, vê o quarto postulado, vê se não é o óbvio ululante, dá uma olhada. Se 2 pontos C e D pertencem a um plano alfa, então marquei um ponto C no plano alfa e marquei um ponto D. Então a reta que passa por C e D também pertence a alfa. Faz sentido, cara? Imagina, tem lá um plano. Tem 2 pontos nesse plano. Tu vai lá e traça uma reta nesses 2 pontos. Pode a reta ficar aqui fora? Não. Pura, a reta tem que ficar encaixada no plano, já que os pontos que geraram ela estão no plano. Então tu vê, tem coisa do Euclides que o cara pensa, esse Euclides é um babaca. Mas não, tu imagina um sujeito pensar nessas filosofias todas há 2000 anos atrás. Vocês são de 2000, cara, então para vocês imaginar um ponto, uma reta é uma coisa boba. Na época as pessoas não pensavam sobre isso. E tinham muito menos elementos desses que definiam ponto e plano. Né? O cara pensava numa linha quando ele olhava para o horizonte, se ele morasse perto do mar, certo? Né? Não existem linhas retas nas construções de 2000 anos atrás. Né? As coisas não são tão quadradinhas e bonitinhas. Aliás, porra, o teu mundo é fruto do trabalho de Euclides, cara. Se os seres humanos constroem as coisas retas e encaixam planos um do lado do outro, que eles estudaram assim. Porque eles foram criados para, né, gerar as coisas dessa maneira. Então tu vê, cara, a maneira dos teus pais raciocinar, da tua civilização ocidental raciocinar, está marcada pelo trabalho desse filho da mãe desse Euclides, certo? E tu imagina, se hoje a gente fica viajando um pouquinho, infinita, professor, o plano é infinito? Tu imagina 2000 anos atrás, tu criando essas ideias, né? Loucura isso, muito bonito, conhecimento é incrível. Beleza, 4 postulados, nada demais até agora, né? Vamos ver se dá tempo de fazer mais uns postuladinhos aí, são 9. Hoje se dá. Deixa eu fazer um zoom naquele plano lá, olha lá que belo plano. Beleza.